Fala galera, bem-vindos a mais um Luigi Responde. Até que enfim eu tô aqui fazendo o Luigi Responde, tão esperado e tão aguardado aí por todos vocês. Ele demora um pouquinho, mas tá aí, um vídeo pra vocês respondendo as perguntas. Bora pra primeira pergunta, que é a do Jean Costa. O que você acha dos rumores sobre a R9 390X? O que eu acho desses rumores é que eles são verdadeiros, né? Tanto é que muitos canais aí de comunicação estão divulgando algumas especificações da nova placa de vídeo da AMD, inclusive uma é bem legal, e é o seguinte, a AMD está lançando uma nova tecnologia que se chama HBM, High Bandwidth Memory, que promete duplicar a largura de banda, e isso é claro vai ser muito bom, porque vai melhorar bastante o desempenho da placa de vídeo, e é claro que se eles conseguirem realmente fazer isso aí na prática, com certeza o lançamento da R9 390X vai balançar aí o mercado de placas de vídeo e com certeza vai baratear tudo, isso é o que eu torço. Placa de vídeo mais barata que rode BF4 no LoL acima de 40 frames por segundo. Olha só, isso aí é muito específico, não tem como eu dar uma resposta certa e concreta sobre isso, porque a gente tem outras variantes que podem fazer com que os seus frames tenham alguma queda, como por exemplo o processador. Mas eu digo que uma boa placa de vídeo para rodar o BF4 no LoL na casa dos 50 frames por segundo seria a GTX 750. Qual a placa de vídeo mais custo-benefício do mercado atualmente? Olha, essa pergunta é bem difícil, na verdade, a gente tem vários níveis de placas de vídeo, né? Porém, pra mim, a placa de vídeo que está com custo-benefício excelente é a GTX 750 Ti, tanto em custo-benefício como em consumo também. Uma fonte de 450 watts 80 Plus segura de boa uma 960? A GTX 960 tem um TDP muito baixo, de apenas 120 watts, e a Nvidia recomenda uma fonte de 400 watts. Como você falou que a fonte aí no caso tem selo 80 Plus, eu acho que segura sem problemas. Você ainda acha que o FX é um bom negócio, agora que está mais caro que a Intel? Eu acho que depende das suas pretensões. Eu até fiz um vídeo aí de comparação entre o i3 e o FX 6300, que são os modelos que estão mais vendendo aí no mercado, e lá eu explico o motivo pelo qual eu iria no i3. Eu acho que já está respondida, eu prefiro Intel atualmente, apesar de eu usar um FX 6300. Isso não quer dizer que eu sou fanboy, né? Melhor placa de vídeo até R$750. Cara, isso daí vai variar muito de loja para loja, já que você colocou um valor específico. Eu achei a R$750 uma R9 270, e esse seria o meu voto, a R9 270. Luigi, tem um dual-core E5400, RAM DDR3, 2GB e uma fonte EVGA 430/80 Plus. Gostaria de saber qual placa de vídeo para aproveitar o máximo da minha configuração. Paulo, é o seguinte, a sua configuração, independentemente da placa de vídeo que você for usar, infelizmente vai dar gargalo. E o motivo disso, é claro, é o processador, que está um pouquinho defasado. Como você já tem uma fonte de 430 watts e a sua memória é DDR3, eu recomendo você trocar a placa-mãe, no caso trocar por um LGA 1150 e trocar, lógico, o processador, botando um i3 pelo menos, para ter uma tranquilidade em termos de processador. Depois você pensa numa placa de vídeo que esteja no seu bolso. E essa é uma dica, na verdade, para todo mundo que tem essa configuração com um dual-core básico da Intel. Você não vai conseguir colocar nenhuma placa de vídeo porque o processador vai ser o fator limitante na hora que você for rodar os jogos. Você pretende ter muitos filhos? Não muitos, cara, eu pretendo ter uns 2 apenas. Até R$ 2.500 ou 3.000. Dá para pegar uma configuração que rode todos os jogos da atualidade no Ultra em Full HD? Atualmente, com o dólar nessa alta toda, não tem como você fazer uma configuração com as especificações que você quer, que é rodar no Ultra em Full HD. Mas tem como fazer uma ótima configuração. Inclusive aí no canal tem várias configurações, é só você ver uma que você goste e eu alterando os componentes de acordo com o que você gosta. Um PC gamer bom, que rode a maioria dos lançamentos no Ultra, quanto custaria? Abraços. Um abraço, e eu acho que na casa dos 4.000 você já consegue fazer um PC muito bom e que vai rodar a maioria dos jogos aí em Full HD no Ultra e com boas faixas de frames. Isso não quer dizer que vai rodar acima de 60 frames, mas eu acho que pelo menos em 30 frames você consegue com R$4.000.
Luigi, você acha que uma GTX 650 Superclocked da EVGA vai rodar o GTA V no médio? É muito difícil de falar sobre o GTA, mas como essa é uma placa de vídeo que é de entrada, eu acredito que não vai rodar no médio. Claro que tem outros fatores, como por exemplo a resolução, mas eu acho que em geral a GTX 650 vai rodar no LoL. E não é o League of Legends, tá, o engraçadinho. Um Intel Core i5 2500 gargalo com uma GTX 970? Abração, ótimo trabalho aí, parabéns. Obrigado, Douglas. E respondendo a sua pergunta, o i5 2500 é um ótimo processador e não vai ter gargalo com certeza com a placa de vídeo GTX 970. Dispositivos USB 2.0 funcionam em portas USB 3.0 e vice-versa? Funcionam sim e não tem nenhuma diferença física entre os dois conectores, apenas o que vai mudar é a taxa de transferência dos arquivos entre um dispositivo e o PC. Qual placa é melhor, R7 260X ou GTX 650 Ti? Mais uma pergunta difícil de responder, já que hoje em dia a gente tem vários jogos e alguns jogos são patrocinados pela Nvidia, outros pela AMD, então é bem difícil de responder essa pergunta. Agora, se fosse para eu escolher entre uma ou outra na hora da compra, eu acho que eu ficaria com a R7 260X por ser um pouquinho mais nova que a GTX 650 Ti, apesar de eu usar uma GTX 650 Ti. Mas em geral, ambas têm quase o mesmo desempenho. FX 4300 mais R7 250 roda quais jogos? Me baseando só em processador e na placa de vídeo e não colocando outros fatores como memória RAM, fonte e etc, que podem sim diminuir o desempenho, esse conjunto é capaz de rodar todos os jogos da atualidade, nem que seja no LoL. E não é o League of Legends, tá, o engraçadinho. Luigi, uma fonte Casemol 600 watts aguenta duas R7 260X? Luigi, você já teve alguma banda de rock ou algum outro estilo? Não, nunca tive não. E eu acho que nem tem talento para ter. É possível usar processadores de servidores Xeon para jogos? Ótima pergunta, e é possível sim, é um processador como outro qualquer. Só que eu não usaria, já que a gente tem outros processadores que já são específicos para jogos e as tarefas mais comuns que a gente tem. Um Intel i5 com uma GTX 750 roda jogos da atualidade? Claro que vai rodar, são bons componentes. Melhor PC custo-benefício 2015. Guilherme, isso daí é assunto para um vídeo, então espera aí por orçamentos do canal para poder sanar essa sua dúvida. Tem muita diferença de desempenho em jogos entre um i3 4150 e um i5 4460? Tem diferença, mas muita diferença não vai ter. Vai ser basicamente de 2 a 4 frames por segundo. Qual a configuração para rodar Far Cry 4? Para rodar o Far Cry... Puta que eu pariu! Para rodar o Far Cry 4... Já tem até um vídeo no canal para rodar ele no Ultra, então é só você acessar o canal e ir na playlist de orçamentos. É importante pensar em uma placa-mãe boa quem quer fazer um bom overclock? Essa pergunta é até óbvia. Claro que você vai ter que investir em placa-mãe se você quiser overclock. De preferência, placas mais tops, porque elas tendem a ter uma resistência maior a calor e elas têm componentes melhores preparados para esse tipo de atividade. Qual será o próximo upgrade no seu PC? Cara, com esse dólar aí nas alturas, tá bem complicado de fazer upgrade. Eu acho que eu vou permanecer com essa configuração atual, até porque eu não ligo muito pro gráfico em si, eu dou mais importância para os jogos estarem fluindo com bons frames por segundo. Mas se eu tivesse condições, com certeza eu trocaria todo o meu PC, porque eu acho que não adianta eu fazer upgrade nele do jeito que tá, já que eu quero mudar para a plataforma Intel. Luigi, se não tivesse uma VGA no seu PC, você compraria uma GTX 660 agora ou uma GTX 960 daqui a 2 meses? Nem pensaria duas vezes, daqui a 2 meses eu ia estar lá comprando minha plaquinha GTX 960. Como saber a potência da fonte referente aos watts que eu preciso para alimentar todos os componentes? Bruno, tem um site muito legal para fazer isso, se chama PSU Calculator. É só você jogar lá no Google que você vai achar e lá você coloca todos os componentes da sua configuração e no final você vai ter um valor em watts, que é o que você vai precisar para toda a sua configuração. Luigi, o que você acha sobre o Ubuntu?
Eu acho sensacional, cara. Na verdade, a minha faculdade todinha eu tive que fazer em um sistema Linux e eu gostei muito do sistema em si. Porque, porra, só de eu ter tudo em código aberto e grátis, pra mim isso daí já era o máximo. E eu acho que se vier algum sistema operacional que seja fácil de gerenciar essa questão de placa de vídeo, driver de placa de vídeo, e que também tenha um suporte para os games atuais, eu não pensaria duas vezes de migrar para esse sistema operacional, já que ele vai ser gratuito e livre. Eu sou do tipo que hasteia a bandeira do software livre. Eu acho que é uma maneira muito foda de você quebrar a pirataria e também de aumentar a concorrência entre os sistemas operacionais, principalmente aqui no Brasil, onde a maioria utiliza Windows. Bom, galera, chegamos ao fim das perguntas. Foram respondidas perguntas muito interessantes e eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para poder ajudar a divulgação aqui do canal. Se você não é inscrito no canal, pode clicar aqui no botão de se inscrever e a partir daí você vai ter todos os vídeos aqui do canal no seu feed. É sempre legal também vocês deixarem as sugestões nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários, então é bem capaz do próximo vídeo estar aqui embaixo. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo. Fui!